Pai viúvo e casal de idosos abandonados no ponto de ônibus. O que ele faz emociona. Rafael Silva ajeitou o pequeno Pedro nos braços, enquanto esperava o ônibus que o levaria de volta para casa. O bebê de 3 meses dormia tranquilo, alheio ao vento frio que cortava a estrada deserta nos arredores de Sorocaba. Era mais um dia difícil na nova rotina de pai solo, tentando conciliar o trabalho no escritório de contabilidade com os cuidados com o filho. Foi quando ouviu os soluços que partiam o coração. Virou-se e viu um casal de idosos abraçados no banco do ponto de ônibus, chorando como se o mundo tivesse desabado sobre eles. A mulher, de cabelos grisalhos e cerca de 65 anos, tinha o rosto vermelho pelas lágrimas. O homem ao seu lado, um pouco mais velho, tentava consolá-la, mas também estava visivelmente abalado. Rafael hesitou por um momento. Desde que perdeu Camila no parto 3 meses atrás, evitava contato desnecessário com outras pessoas. A dor ainda estava muito presente, e cuidar de Pedro sozinho já exigia toda a sua energia emocional. Mas algo naquela cena o tocou profundamente. "Com licença, está tudo bem?" perguntou ele, se aproximando devagar. A senhora levantou o rosto e o olhou com olhos cheios de lágrimas. "Oh, meu filho, desculpa incomodar. É que... Ela não conseguiu terminar a frase, voltando a chorar. O senhor limpou a garganta e tentou falar com mais firmeza, embora sua voz tremesse. "Nosso filho nos trouxe aqui. Disse que ia buscar a gente em 1 hora. Isso foi às 6 horas. Rafael sentiu o estômago apertar. Olhou ao redor da estrada vazia, apenas alguns carros passando de vez em quando. O ponto de ônibus ficava numa região afastada, entre 2 cidades longe de qualquer comércio ou residência. 6 horas? E vocês tentaram ligar para ele? Nosso telefone não funciona mais, meu filho, e não temos o número dele decorado, explicou a senhora, se recompondo um pouco. Eu sou a dona Antônia, e este é meu marido, seu Joaquim. Rafael. Ele se apresentou. E este é o Pedro. Antônia olhou para o bebê com ternura, mesmo em meio à angústia. Que bebê lindo! Você é casado, Rafael? A pergunta atingiu Rafael como uma punhalada. Ele engoliu seco antes de responder. Sou viúvo. Cuido dele sozinho. Ai, meu Deus, que situação difícil para um rapaz tão novo. Antônia suspirou. E nós aqui reclamando. Não, por favor, não falem assim. Vocês têm todo o direito de estar preocupados. Rafael olhou para o céu que começava a escurecer. O último ônibus para a cidade já havia passado fazia 2 horas. Olha, eu posso dar uma carona para vocês. Meu carro está ali. Joaquim e Antônia se entreolharam. Não queremos incomodar, filho, disse Joaquim. Você já tem suas preocupações. Não é incômodo nenhum. Para onde vocês precisam ir? Nosso filho mora no bairro Jardim das Acácias, em Itu, respondeu Antônia. Ele nos mudou para lá hoje. Rafael conhecia a região. Era a mais de 40 quilômetros dali, e pelo que sabia, um bairro de casas simples, mas arrumadas. Tudo bem, posso levar vocês lá. Vamos? Durante o trajeto até o carro, Rafael notou que os 2 idosos carregavam apenas uma mala pequena cada um e algumas sacolas plásticas velhas. Para uma mudança, parecia muito pouco. É só isso que vocês têm de bagagem? Perguntou ele, enquanto acomodava Pedro no bebê conforto. Antônia baixou a cabeça. O Marcelo disse que na casa nova já tinha tudo, que era pra gente levar só o básico. Alguma coisa naquela situação não estava fazendo sentido para Rafael, mas ele preferiu não insistir. Colocou as malas no porta-malas e partiu em direção a Itu. Faz tempo que vocês não veem o Marcelo? Perguntou Rafael, tentando puxar conversa durante a viagem. Uns 2 meses, respondeu Joaquim, olhando pela janela. Ele andava muito ocupado com os negócios. Que tipo de trabalho ele faz? Ele mexe com vendas, essas coisas. Antônia respondeu vagamente. Nunca entendemos muito bem. Pedro começou a chorar no banco de trás, e Antônia imediatamente se ofereceu para acalmá-lo. Posso tentar ninar ele? Claro, dona Antônia. A senhora pegou o bebê no colo com o cuidado de quem teve experiência cuidando de crianças. Pedro parou de chorar quase imediatamente, como se sentisse a segurança daqueles braços experientes. Que jeitinho bom você tem com bebês.
comentou Rafael, observando pelo retrovisor. Tive 4 filhos. O Marcelo é o caçula, ela disse com carinho, embalando Pedro suavemente. Os outros 3 moram longe, uma em São Paulo, outro no Paraná e a mais velha no Rio de Janeiro. E não cogitaram morar perto de algum dos outros? Houve um silêncio constrangedor no carro. Joaquim pigarreou antes de responder. O Marcelo que ofereceu. Disse que estava indo bem na vida e queria nos dar conforto na nossa idade. Rafael percebeu que havia algo mais nessa história, mas respeitou o silêncio dos idosos. Após mais 20 minutos de viagem, chegaram ao bairro Jardim das Acácias. Vocês sabem o endereço certinho? Rua das Flores, disse Antônia. Número... Ai, Joaquim, qual era mesmo? Eu esqueci, Antônia. O Marcelo disse que era fácil de achar, que era a casa azul da rua. Rafael rodou o bairro inteiro 2 vezes. Havia 3 casas azuis na Rua das Flores, mas em nenhuma delas alguém conhecia Marcelo ou esperava a visita de um casal de idosos. Tem certeza que é neste bairro? Perguntou Rafael, já preocupado. Foi o que ele disse. Antônia começou a ficar nervosa novamente. Jardim das Acácias, Rua das Flores. Rafael parou o carro e pensou por um momento. Já eram quase 9 da noite. Pedro estava com fome e precisava ser trocado, e os 2 idosos estavam visivelmente abalados. Olha, que tal vocês irem na minha casa hoje? Amanhã cedo a gente tenta entrar em contato com o Marcelo e resolve essa situação. Oh, não podemos incomodar tanto assim, protestou Joaquim. Não é incômodo. Eu moro sozinho com o Pedro e, sinceramente, vocês podem até me ajudar. Ainda estou aprendendo a cuidar dele sozinho. Antônia olhou para o bebê em seus braços e depois para o marido. Era evidente que eles não tinham muitas opções. Se você tem certeza que não vai ser problema, tenho certeza. A casa de Rafael ficava num bairro classe média em Sorocaba, uma construção simples de 3 quartos que ele havia comprado com Camila quando descobriram a gravidez. Ao entrar, os idosos ficaram impressionados com a organização e limpeza do ambiente. Você cuida muito bem da casa, elogiou Antônia. Minha sogra me ajuda durante o dia. Ela vem de manhã e fica até eu voltar do trabalho. Rafael preparou o quarto de hóspedes para os idosos e foi esquentar a mamadeira para Pedro. Enquanto isso, Antônia olhava ao redor da sala, notando as fotos de Rafael com uma mulher bonita e sorridente. Ela era muito nova, comentou suavemente. 26 anos. Rafael respondeu, tentando manter a voz firme. Complicações no parto. Sinto muito, filho. Obrigado. Depois que Pedro dormiu e os idosos se acomodaram no quarto, Rafael ficou sozinho na sala, pensando na situação. Alguma coisa estava muito estranha com a história do filho deles. Que tipo de pessoa deixa os pais idosos esperando numa estrada deserta por 6 horas? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Rafael acordou com o som de panelas na cozinha. Desceu com Pedro no colo e encontrou Antônia preparando café e fazendo tapioca. Bom dia, meu filho. Espero que não se importe, não consegui ficar parada. Imagina, dona Antônia. Faz tempo que não sinto esse cheiro de café caseiro pela manhã. Joaquim desceu logo depois, já vestido e penteado. Bom dia, Rafael. Dormimos que nem reis. Muito obrigado pela hospedagem. Como vocês estão se sentindo hoje? Melhor, respondeu Antônia, servindo o café. Joaquim teve a ideia de tentarmos lembrar melhor das coisas que o Marcelo falou ontem. E conseguiram lembrar de mais alguma coisa? Ele disse que a casa ficava perto de um mercadinho, disse Joaquim, e que tinha uma escola primária na mesma rua. Vou tentar pesquisar no computador depois. Talvez encontremos alguma pista. Durante o café da manhã, Antônia contou mais sobre a vida deles. Moravam há 30 anos numa casinha própria no centro de Sorocaba, que Joaquim havia comprado com o trabalho de carpinteiro. Era uma casa simples, mas era deles. Por que decidiram se mudar? Perguntou Rafael. Os dois se entreolharam novamente e Rafael percebeu que havia mais nessa história. O Marcelo disse que nossa casa estava muito velha, que não era segura para a gente morar, explicou Antônia.
e ele precisava de dinheiro para um investimento que ia fazer a gente ficar rica. Um alerta soou na mente de Rafael. Ele pediu dinheiro emprestado? Não emprestado, disse Joaquim, mexendo desconfortável na cadeira. Ele comprou nossa casa. Comprou? Por R$200 mil, continuou Joaquim. Disse que era um bom preço e que com o investimento ia devolver 300 mil para a gente em 6 meses. Rafael quase engasgou com o café. Ele conhecia o mercado imobiliário da região e uma casa própria no centro de Sorocaba, mesmo que simples, valia pelo menos 400 mil. Vocês fizeram a transferência da documentação? Fizemos tudo certinho, disse Antônia. O Marcelo levou a gente no cartório, assinou os papéis. Disse que agora a gente não ia mais ter preocupação com IPTU, manutenção, essas coisas. E onde estão os documentos de vocês agora? Com o Marcelo. Ele disse que ia precisar para fazer a documentação da casa nova. Rafael sentiu o sangue gelar. Todos os sinais apontavam para uma situação que ele não queria acreditar. Vocês têm o telefone de algum dos outros filhos? Temos o da Regina, nossa filha mais velha, disse Antônia. Que tal ligarmos para ela? Talvez ela saiba de alguma coisa. Joaquim balançou a cabeça negativamente. Não queremos preocupar ela. E Bicides, o Marcelo pediu para a gente não comentar sobre o investimento com ninguém por enquanto. A campainha da casa tocou, interrompendo a conversa. Rafael foi atender e encontrou Márcia, sua sogra, parada na porta com uma expressão de surpresa ao ver movimento na casa. Bom dia, Rafael. Tem visita? Bom dia, Márcia. É uma longa história. Estes são o seu Joaquim e a dona Antônia. Eles precisaram dormir aqui ontem. Márcia entrou na casa olhando desconfiada para os idosos. Prazer em conhecê-los. Rafael, posso falar com você um minutinho? Eles foram até a varanda e Márcia não perdeu tempo. O que significa isso, Rafael? Você trouxe 2 estranhos para dentro da sua casa com o Pedro aqui? Eles estavam abandonados na estrada, Márcia. O filho dele sumiu e os deixou numa situação terrível. E você achou que o problema era seu? Rafael, você tem uma criança pequena para cuidar. Não pode ficar recolhendo gente na rua. Não foi assim que aconteceu. Foi sim. E agora? Eles vão morar aqui? Por quanto tempo? Rafael respirou fundo. Márcia sempre foi uma pessoa prática, mas desde a perda de Camila, ela estava ainda mais protetiva com Pedro e mais crítica com as decisões dele. É temporário, só até resolvermos a situação deles. Rafael, eu te ajudo com o Pedro porque era minha filha que queria isso. Mas se você vai transformar esta casa num albergue, eu não posso continuar vindo aqui. Não é ambiente adequado para uma criança. Márcia, por favor. É isso ou eu. Decida. E com essa ultimato, ela saiu da casa deixando Rafael sozinho na varanda. Quando ele voltou para a cozinha, percebeu pelo rosto dos idosos que eles haviam escutado a conversa. Filho, nós vamos embora, disse Joaquim, levantando da mesa. Não vai nada. Vocês não têm para onde ir ainda. Não podemos causar problemas entre você e sua sogra, insistiu Antônia. Ela tem razão. Você tem o Pedro para pensar. Eu que decido o que é melhor para o Pedro. E por enquanto, vocês ficam aqui. Rafael pegou o laptop e começou a pesquisar o bairro Jardim das Acácias mais detalhadamente. Procurou por escolas primárias, mercadinhos, qualquer referência que pudesse ajudar. Depois de uma hora de busca, encontrou uma escola municipal na Rua das Flores, que tinha um mercadinho a 2 quadras. Vamos dar uma volta lá de novo, sugeriu ele. Desta vez, Rafael parou na escola e perguntou para a diretora se conhecia algum Marcelo que tivesse se mudado recentemente para a região. A resposta foi negativa. No mercadinho, o dono também nunca havia ouvido falar de Marcelo. Tem alguma casa na rua que está sendo alugada ou vendida ultimamente? Perguntou Rafael. Tem sim. A casa do número 45 está para alugar há 2 meses. O dono mora em São Paulo e não consegue encontrar inquilino bom. Eles foram até o número 45. Era uma casa pequena, com o jardim mal cuidado e aparência de abandono. Definitivamente não havia ninguém morando lá. No caminho de volta para casa, Antônia começou a chorar novamente. Eu sabia que alguma coisa estava errada. O Marcelo andou muito estranho essas últimas semanas. Estranho como? Nervoso.
Sempre olhando o telefone, saindo de casa a qualquer hora, explicou Joaquim, e mentindo sobre onde estava indo. Vocês suspeitavam de alguma coisa? Suspeitávamos, mas queríamos acreditar que estava tudo bem, admitiu Antônia. Ele é nosso filho, né? A gente sempre quer acreditar no melhor. Quando chegaram em casa, Rafael tomou uma decisão. Vou ligar para o meu advogado. Preciso entender melhor essa situação da venda da casa de vocês. Não queremos dar trabalho. Não é trabalho. É o que qualquer pessoa decente faria. O advogado de Rafael, Dr. Fernando, foi direto ao ponto quando ouviu a história. Rafael, isso tem cara de golpe. Pais idosos, venda de imóvel abaixo do preço, filho que desaparece. É um padrão que infelizmente vejo muito. O que pode ser feito? Primeiro, precisamos verificar se a documentação da venda é válida. Segundo, tentamos localizar esse Marcelo. Terceiro, se confirmado o golpe, entramos com processo por estelionato e tentamos reverter a venda. Quanto isso vai custar? Para pessoas na situação deles? Vou fazer pro bono, não cobro nada. Rafael sentiu um alívio imenso. Pelo menos havia um caminho legal para tentar ajudá-los. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, ele sentou na varanda com os idosos para conversar. Dr. Fernando vai ajudar a gente. Ele acha que tem como reverter essa situação. Rafael, filho, você está fazendo muito mais do que qualquer estranho deveria fazer por nós, disse Antônia. Vocês não são estranhos para mim, não depois de hoje. Por que está nos ajudando tanto assim? Perguntou Joaquim. Rafael ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Quando minha esposa faleceu, eu me senti abandonado pelo mundo inteiro. As pessoas ofereciam ajuda, mas depois de algumas semanas, todo mundo voltou para sua vida normal. Só sobrou eu e o Pedro. Ele parou para respirar antes de continuar. Vocês também foram abandonados, pelo próprio filho. E eu sei como dói essa sensação de não ter ninguém no mundo. Se eu posso impedir que vocês sintam isso, vou fazer. Antônia segurou a mão de Rafael. Você é um anjo, meu filho. Não sou anjo coisa nenhuma. Sou só alguém que entende a dor. No dia seguinte, Dr. Fernando ligou com notícias alarmantes. Ele havia investigado o histórico da casa no cartório e descoberto que a venda havia sido registrada por apenas R$150 mil, não 200, como Marcelo havia dito aos pais. Além disso, Rafael, eu verifiquei no sistema da Receita Federal. Marcelo Silva Santos não declarou nenhum imposto nos últimos 2 anos. Não há registro de atividade profissional legal. O que isso significa? Que o dinheiro da casa provavelmente foi usado para quitar dívidas dele. E pelo histórico que encontrei, ele já aplicou golpes similares em outras pessoas. Rafael sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito. Como alguém podia fazer isso com os próprios pais? E agora? Agora eu entro com uma ação na justiça, alegando coação contra idosos e venda fraudulenta. Mas vai demorar, Rafael. Processo judicial no Brasil não é rápido. Quando Rafael contou as novidades para os idosos, Joaquim desabou. Todos os seus sonhos de uma velhice tranquila haviam sido destruídos pelo próprio filho. 30 anos de trabalho jogados fora, murmurou ele. Como eu fui tão idiota de confiar. O senhor não foi idiota, seu Joaquim. O senhor foi pai. E pais confiam nos filhos. Mas agora o que a gente vai fazer? Não temos mais nada. Nem casa, nem dinheiro, nem documentos. Rafael estava prestes a responder quando o telefone tocou. Era Márcia. Rafael, decidi. Se esses idosos continuarem na sua casa, eu não volto mais. É minha palavra final. Márcia, pelo amor de Deus. Não, Rafael, você escolheu estranhos ao invés da sua própria família. Agora viva com as consequências. E desligou. Rafael olhou para os idosos que haviam escutado a conversa. Pronto, agora nós é que causamos a briga entre vocês, disse Antônia, começando a chorar. A gente tem que ir embora. Não vão sair daqui. Márcia que está sendo irracional. Mas e o Pedro? Quem vai cuidar dele enquanto você trabalha? Essa pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele realmente não havia pensado na logística da situação. Não podia faltar ao trabalho, não tinha como levar Pedro para o escritório e agora não tinha mais Márcia para ajudar. A gente se resolve, disse ele,
embora não soubesse como. Naquela noite, enquanto Pedro chorava e Rafael tentava acalmá-lo, Antônia bateu na porta do quarto. Posso ajudar? Dona Antônia, a senhora precisa descansar. Descansar nada. Deixe eu cuidar dele. E assim, de forma natural, Antônia assumiu o cuidado de Pedro durante a madrugada. Ela tinha o toque certo, a experiência necessária, a paciência que Rafael às vezes sentia que lhe faltava. Na manhã seguinte, quando Rafael acordou descansado pela primeira vez em meses, encontrou Antônia na cozinha com Pedro no colo, tranquilo e sorridente. Como conseguiu fazer ele parar de chorar? Cólica, meu filho. É só fazer a massaginha certa na barriguinha e dar umas gotinhas de camomila. Rafael percebeu naquele momento que talvez a situação pudesse funcionar melhor do que ele imaginava. Antônia sabia cuidar de bebês muito melhor que Márcia, que sempre foi mais rígida e impaciente com Pedro. Dona Antônia, que tal fazermos um acordo? Que tipo de acordo? A senhora cuida do Pedro durante o dia e eu cuido de vocês à noite e nos finais de semana, até resolvermos a situação da casa de vocês. Rafael, a gente não pode aceitar caridade. Não é caridade, é troca. A senhora está me ajudando tanto quanto eu estou ajudando vocês. Joaquim, que havia escutado a conversa da sala, se aproximou. Rafael, você tem certeza disso? Cuidar de velhos não é fácil. Vocês não são velhos, seu Joaquim. São experientes. E eu preciso dessa experiência. E assim começou uma rotina que nenhum dos três havia planejado, mas que trouxe uma estranha sensação de família para aquela casa que há meses vivia em silêncio e tristeza. Rafael ia trabalhar de manhã, sabendo que Pedro estava em boas mãos. Antônia encontrou um propósito novo na vida, cuidando do bebê que a fazia lembrar dos próprios filhos quando pequenos. Joaquim, pouco a pouco, começou a se envolver nas tarefas da casa, consertando pequenos problemas que Rafael não tinha tempo ou habilidade para resolver. 2 semanas depois, Dr. Fernando ligou com uma novidade. Rafael, encontramos o Marcelo. Onde ele está? Preso em Campinas. Foi detido tentando aplicar o mesmo golpe em outro casal de idosos. Rafael sentiu uma mistura de alívio e raiva. Pelo menos agora saberiam toda a verdade. E a casa? Ainda estamos investigando, mas parece que ele realmente vendeu por 150 mil e gastou tudo. O comprador vai ter que devolver o imóvel, mas vai demorar. Quanto tempo? Meses, talvez anos. Processo judicial é assim mesmo. Quando Rafael contou a novidade para os idosos, as reações foram bem diferentes. Antônia chorou de alívio por saber que o filho estava vivo, mesmo preso. Joaquim sentiu uma raiva profunda por ter sido traído de forma tão calculada. Ele planejou tudo isso, disse Joaquim, com a voz trêmula de emoção. Não foi impulso, foi premeditado. O importante é que agora sabemos a verdade, tentou consolá-lo Rafael. A verdade é que meu próprio filho me roubou. Que tipo de pai eu fui para criar uma pessoa assim? Aquela pergunta ecoou na mente de Rafael por dias. Ele mesmo se questionava sobre que tipo de pai seria para Pedro. Conseguiria criar um filho honesto? Como evitar que Pedro se transformasse em alguém como Marcelo? Nesse meio tempo, a rotina da casa estava funcionando surpreendentemente bem. Pedro estava mais calmo e sorridente do que nunca. Antônia havia se transformado na avó que ele nunca teria da parte materna. Joaquim, aos poucos, se tornou uma figura paterna para Rafael, oferecendo conselhos sobre vida, trabalho e criação de filhos. Sabe o que mais me dói, Rafael? Disse Joaquim uma noite enquanto tomavam café na varanda. É que eu sempre achei que estava fazendo tudo certo como pai. E estava, seu Joaquim. Como pode estar certo se criei um filho que rouba os próprios pais? O senhor criou 4 filhos. 3 são pessoas honestas, pelo que a senhora me contou. 1 deu errado. Isso não é culpa sua. Como você pode ter tanta certeza? Rafael pensou na pergunta por um momento. Porque eu vejo como vocês são. Pessoas boas não criam filhos ruins. Às vezes os filhos escolhem caminhos ruins apesar da criação, não por causa dela. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal
Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Um mês depois, outro problema surgiu. Rafael recebeu uma visita inesperada do conselho do idoso. Uma vizinha havia denunciado que ele mantinha 2 idosos em casa em condições inadequadas. A assistente social, doutora Sandra, chegou na casa com um questionário extenso e uma atitude desconfiada. Senhor Rafael, preciso avaliar as condições de moradia dos senhores Joaquim e Antônia. Eles estão aqui por vontade própria, explicou Rafael. Mesmo assim, preciso verificar. O senhor tem algum curso ou experiência em cuidados geriátricos? Não. Mas o senhor trabalha fora o dia inteiro? Sim, mas a dona Antônia cuida do meu filho, e à noite eu cuido deles. E se houver uma emergência médica durante o dia? Rafael percebeu que estava sendo conduzido para uma armadilha. Todas as perguntas tinham o objetivo de provar que ele não tinha condições de cuidar adequadamente dos idosos. Doutora Sandra, posso perguntar quem fez a denúncia? Isso é confidencial, mas preciso deixar claro que, se eu constatar negligência, terei que remover os idosos daqui e encaminhá-los para uma instituição adequada. Uma instituição? Um asilo? Centro de acolhimento para idosos em situação de vulnerabilidade. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. A ideia de separar-se de Joaquim e Antônia agora lhe parecia insuportável. Eles haviam se tornado sua família. "Tá preocupado com alguma coisa, filho?" perguntou Antônia, que havia percebido sua tensão. "A assistente social pode levar vocês para um asilo. E você acha que a gente quer ficar lá? Não é questão do que vocês querem. É questão do que ela decidir que é melhor. Rafael, a gente viveu 70 anos nessa vida. Aprendeu a se virar. Se for preciso, a gente encontra uma saída." Mas Rafael não queria que eles tivessem que encontrar uma saída. Queria que ficassem ali, naquela casa que finalmente havia voltado a ter vida. No dia seguinte, Dr. Fernando ligou com uma proposta. "Rafael, que tal tornarmos isso oficial?" "Como assim?" "Guarda legal. Você assume legalmente a responsabilidade pelos cuidados deles. Com isso, o Conselho do Idoso não pode mais interferir." "Isso é possível?" "É, mas é uma responsabilidade grande. Qualquer problema de saúde, qualquer coisa que aconteça com eles, será sua responsabilidade legal e financeira." Rafael não hesitou nem um segundo. "Quero fazer." Quando ele explicou a proposta para os idosos, Joaquim ficou emocionado. "Filho, você tem certeza disso? É uma responsabilidade muito grande." "Tenho certeza absoluta." "Mas e se a gente ficar doente? Se precisar de remédios caros, internação? Aí a gente se preocupa quando acontecer." Antônia abraçou Rafael com lágrimas nos olhos. "Você é o filho que eu queria ter tido. E vocês são os pais que eu queria que o Pedro tivesse." O processo de guarda legal demorou 2 semanas para ser aprovado. Durante esse tempo, a assistente social fez mais 2 visitas, sempre tentando encontrar algum problema. Mas a casa estava organizada. Os idosos estavam bem cuidados e visivelmente felizes. "Devo admitir que estou surpresa", disse doutora Sandra na última visita. "Raramente vejo idosos em situação de abandono familiar se adaptarem tão bem a um novo ambiente." "É porque aqui não é um novo ambiente", explicou Antônia. "É nossa casa." Depois que a assistente social saiu, Rafael recebeu uma ligação que mudou tudo novamente. Era Regina, a filha mais velha de Joaquim e Antônia, ligando de São Paulo. "Alô, é o Rafael?" "Sou eu. Eu soube pelo advogado o que aconteceu com meus pais. Quero ir aí buscar eles." Rafael sentiu o coração disparar. "Buscar eles?" "Claro, não posso deixar estranhos cuidando dos meus pais. Já arrumei um lugar para eles numa casa de repouso aqui em São Paulo." "Mas eles não querem ir para a casa de repouso." "O que eles querem não importa. Eles foram ludibriados pelo Marcelo. Não têm mais condições de tomar decisões sozinhos." "Com todo respeito, Regina, mas eles têm sim, e estão muito bem aqui." "Escuta bem, Rafael. Não sei que interesse você tem nos meus pais, mas eles vão comigo no sábado." E desligou. Rafael contou a conversa para os idosos, que ficaram desesperados. "Ela não pode nos obrigar a ir, pode?" perguntou Antônia. "Não, se vocês não quiserem.
Mas ela é filha de vocês. Tem direito legal de opinar sobre o que é melhor. O que é melhor para a gente somos nós que sabemos, disse Joaquim. A Regina sempre foi controladora. Quer decidir a vida de todo mundo. Como vocês querem resolver isso? Queremos ficar aqui, disse Antônia sem hesitar. Aqui a gente tem propósito. Cuida do Pedro, ajuda você, se sente útil. Numa casa de repouso a gente vai definhar até... Ela não terminou a frase, mas todos entenderam. Então, vamos lutar para que vocês fiquem. No sábado de manhã, Regina chegou num carro de luxo, acompanhada do marido, um homem de aparência severa vestindo terno. Ela era uma mulher de 50 anos, bem vestida, com cara de quem estava acostumada a ter as coisas do seu jeito. Pai e mãe, arrumem as coisas que a gente vai embora, disse ela, nem se dando ao trabalho de cumprimentar Rafael. Regina, queremos conversar contigo, disse Antônia. Não tem nada para conversar. Vocês foram enganados pelo Marcelo, agora vão ficar num lugar seguro onde vão ser bem cuidados. A gente já está sendo bem cuidado aqui, protestou Joaquim. Por um estranho? Pai, vocês perderam o juízo? Rafael tentou se aproximar para se apresentar adequadamente, mas o marido de Regina o interceptou. Você é o Rafael? Sou. Carlos, marido da Regina. Preciso falar com você em particular. Eles saíram para a varanda, enquanto Regina continuava tentando convencer os pais na sala. Escuta, Rafael, eu não sei que jogo você está jogando, mas não vai funcionar. Não estou jogando jogo nenhum. Não? Um cara jovem, sozinho, resolve do nada cuidar de 2 idosos sem parentesco nenhum? Você acha que a gente é idiota? Acho que vocês são desconfiados. E temos razão de ser. Quantos casos a gente vê de gente se aproveitando de idosos vulneráveis? Eu não estou me aproveitando de ninguém. Prove. Como? Mostrando a movimentação da conta bancária deles desde que estão aqui. Quanto você está cobrando para cuidar deles? Rafael ficou indignado. Não estou cobrando nada, pelo contrário, estou gastando do meu dinheiro com eles. Então você é idiota ou santo. E eu não acredito em nenhum dos dois. A conversa na varanda foi interrompida quando ouviram gritos vindos da sala. Regina estava tentando fisicamente arrastar Antônia para fora da casa. Mãe, para com isso. A senhora não tem escolha. Regina, solta a sua mãe, gritou Joaquim. Pai, o senhor também. Vamos embora agora. Rafael entrou na sala e viu Antônia chorando, sendo puxada pela filha. Regina, pare com isso. Sua mãe disse que não quer ir. E você não tem nada a ver com isso, estranho. Tenho sim. Eu tenho a guarda legal deles. Regina parou de puxar a mãe e olhou para Rafael com incredulidade. Guarda legal? Isso é ridículo. É oficial, aprovado pelo juizado. Carlos se aproximou ameaçadoramente. Isso vai ser contestado na justiça. Você se aproveitou de idosos em situação de vulnerabilidade para conseguir essa guarda. Faça o que quiser, mas hoje eles não saem daqui contra a vontade. A discussão continuou por mais 1 hora, mas no final Regina e Carlos foram embora sozinhos, prometendo voltar com uma ordem judicial. Depois que eles partiram, Antônia desabou no sofá, tremendo. Eu nunca vi a Regina assim, murmurou ela. Tão violenta. Como ela era quando criança? Perguntou Rafael. Sempre quis mandar em todo mundo, respondeu Joaquim. Achava que sabia de tudo, que todos os outros eram bobos. E vocês nunca questionaram isso? Ela era inteligente, tirava boas notas, se dava bem na vida, explicou Antônia. A gente achava que era só personalidade forte. Personalidade forte é diferente de desrespeito, disse Rafael. Naquela noite, mientras Pedro dormia tranquilamente e os idosos finalmente descansavam depois do estresse do dia, Rafael ficou pensando na situação. Pela primeira vez desde que havia encontrado Joaquim e Antônia, se perguntou se estava fazendo a coisa certa. E se Regina tivesse razão? E se ele realmente não tinha condições de cuidar adequadamente de 2 idosos? E se alguma coisa grave acontecesse com eles sob sua responsabilidade? Mas então lembrou de como Antônia cantava para Pedro todas as manhãs. Como Joaquim havia consertado o vazamento da pia da cozinha, que ele não sabia nem por onde começar a arrumar. Como a casa havia voltado a ser um lar, e não apenas um lugar onde ele e Pedro sobreviviam.
Na segunda-feira, Dr. Fernando ligou cedo. Rafael, a Regina entrou com um pedido de impugnação da guarda. Ela alega que você é incapaz de cuidar dos idosos por ser muito jovem e não ter experiência. E ela pode conseguir? Pode. Especialmente se conseguir provar negligência ou inadequação do ambiente. O que eu preciso fazer? Documentar tudo. Comprovantes de consultas médicas, alimentação adequada, medicamentos em dia, ambiente seguro. E, se possível, conseguir depoimentos de que os idosos estão felizes e bem cuidados aqui. Rafael passou o dia organizando toda a documentação. Marcou consultas médicas para os dois, fez uma lista de todos os gastos que tinha tido com eles, fotografou a casa para comprovar as condições de moradia. Mas a tarefa mais difícil foi conversar com Joaquim e Antônia sobre a possibilidade real de terem que sair. Se o juiz decidir que vocês têm que ir com a Regina, eu não vou poder impedir, explicou ele. A gente entende, filho, disse Antônia. Você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Não é isso. É que eu não quero que vocês saiam. Vocês se tornaram minha família. E você se tornou nosso filho do coração, respondeu Joaquim. Mas a gente não pode ser egoísta. Você tem a vida inteira pela frente, tem o Pedro para criar. Não pode ficar amarrado com dois velhos para sempre. Quem disse que vocês são um peso? Vocês me ajudam mais do que eu ajudo vocês. Como assim? Desde que vocês chegaram aqui, eu aprendi a ser pai. Aprendi que família não é só sangue. Aprendi que cuidar de outras pessoas é o que dá sentido à vida. Rafael fez uma pausa antes de continuar. Quando a Camila morreu, eu pensei que nunca mais ia ser feliz. Que ia passar o resto da vida só sobrevivendo, cuidando do Pedro por obrigação. Vocês me mostraram que é possível ser feliz de novo, de um jeito diferente. Antônia estava chorando quando ele terminou de falar. Rafael, meu filho, você não sabe o bem que nos fez também. A gente se sentia um estorvo para o mundo depois do que o Marcelo fez. Aqui, a gente descobriu que ainda pode ser útil, que ainda pode amar e ser amado. Então por que a gente não luta para ficar junto? Como? Mostrando para o juiz que aqui é o melhor lugar para vocês. Que vocês são felizes aqui, que estão bem cuidados, que escolheram ficar. E assim começou uma campanha para comprovar que a situação era benéfica para todos os envolvidos. Rafael pediu depoimentos dos vizinhos sobre como os idosos estavam visivelmente bem. Conseguiu atestados médicos comprovando que a saúde deles havia até melhorado desde que chegaram à casa. Documentou a rotina diária, mostrando como cada um tinha seu papel e responsabilidade. Dr. Fernando ficou impressionado com a organização da documentação. Rafael, isso aqui é mais completo do que muitas instituições especializadas apresentam. Você tem chances reais de ganhar essa disputa. E se eu perder? Se você perder, pelo menos saberá que fez tudo o que estava ao seu alcance. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Regina apareceu com 2 advogados e uma psicóloga especializada em idosos. Estava claramente determinada a levar os pais embora. Rafael chegou ao tribunal com Joaquim, Antônia, Dr. Fernando e uma pasta cheia de documentos. Também havia pedido para a dona Conceição, a vizinha aposentada que havia se tornado amiga dos idosos, comparecer como testemunha. O juiz, Dr. Marcelo Rossi, era um homem de meia-idade com aparência severa, mas olhar atento. Então, vamos entender essa situação. Senhor Rafael, o senhor assumiu a guarda de 2 idosos sem parentesco nenhum. Pode explicar a motivação? Rafael contou toda a história, desde o encontro no ponto de ônibus até o momento atual. O juiz ouviu atentamente, fazendo algumas anotações. E a senhora Regina? Qual sua objeção ao arranjo atual? Meritíssimo, meus pais foram vítimas de um golpe aplicado pelo meu irmão. Eles estão em estado emocional fragilizado e não têm condições de tomar decisões sobre sua própria vida. A senhora tem conhecimento das condições em que eles estão vivendo atualmente? Não pessoalmente, mas contratei uma psicóloga para avaliar a situação. A psicóloga se levantou e apresentou um relatório baseado apenas nas informações fornecidas por Regina. Não havia visitado a casa nem conversado com os idosos. Meritíssimo, idosos que sofreram abandono familiar,
desenvolvem síndrome de Estocolmo com quem os acolhe. Eles podem acreditar que estão felizes, mas, na verdade, estão apenas agradecidos demais para admitir problemas. Dr. Fernando se levantou para contestar. Meritíssimo, solicito que seja desconsiderado esse relatório, já que a profissional nunca esteve em contato direto com os idosos, nem conhece as condições reais em que vivem. O juiz concordou. Realmente, um relatório sem contato direto com os envolvidos não pode ser considerado válido. Vou ouvir agora os próprios interessados. Joaquim foi o primeiro a falar. Meritíssimo, eu tenho 72 anos. Trabalhei a vida inteira, criei 4 filhos, sempre fui responsável pelas minhas decisões. Só porque fui enganado por um dos meus filhos, não significa que perdi a capacidade de decidir o que é melhor para mim. E o que o senhor considera melhor? Ficar onde estou feliz, onde me sinto útil, onde posso ajudar a criar o Pedro, que é como um neto para mim. A Regina quer me colocar numa casa de repouso onde eu vou ficar esperando a hora de morrer. Regina, o senhor pode explicar por que considera a casa de repouso uma melhor opção? Porque lá ele vai ter atendimento médico especializado, atividades adequadas para a idade, pessoas da mesma faixa etária. Pai, o que o senhor acha disso? Acho que não é vida, meritíssimo. É apenas sobrevivência. Em seguida, foi a vez de Antônia. Meritíssima, eu criei 4 filhos. Sei cuidar de criança. O Rafael me deu a oportunidade de me sentir importante novamente. Cuido do Pedro. Cuido da casa. Tenho propósito de vida. Se a Regina me levar daqui, é como se eu fosse morrer em vida. A senhora tem certeza de que não está se sentindo obrigada a ficar aqui por gratidão? Tenho certeza absoluta. Se fosse só gratidão, eu teria aceitado ir embora com a Regina quando ela veio me buscar. Mas não é gratidão. É amor de família. O juiz então chamou Rafael. Senhor Rafael, o senhor tem 28 anos, um filho pequeno, trabalha fora o dia inteiro. Não acha que assumiu uma responsabilidade grande demais? Não, meritíssimo. Tenho ajuda no que preciso. Dona Antônia cuida do Pedro durante o dia melhor do que qualquer babá que eu pudesse contratar. Seu Joaquim me ajuda com a manutenção da casa e me dá conselhos sobre como criar o Pedro. É uma troca justa. E se eles adoecerem? Aí eu cuido deles como qualquer filho cuidaria dos pais. Mas eles não são seus pais. São, sim, meritíssimo. Família não é só sangue, é amor, cuidado, respeito. E isso a gente tem de sobra. Por último, o juiz ouviu Dona Conceição, que relatou como havia visto a transformação da casa desde a chegada dos idosos. Meritíssimo, aquela casa estava triste, silenciosa. Agora tem vida, tem alegria. E os velhinhos estão felizes, cuidados, úteis. Nunca vi arranjo familiar que funcionasse tão bem. Depois de ouvir todos os depoimentos, o juiz pediu um intervalo para analisar a documentação apresentada por Rafael. Quando retornou, sua decisão foi clara. Analisando todos os elementos apresentados, fica evidente que os idosos estão em pleno gozo das faculdades mentais e têm direito de decidir onde querem viver. Além disso, a documentação comprova que estão recebendo cuidados adequados e vivem em ambiente propício ao seu bem-estar. Regina tentou protestar, mas o juiz a interrompeu. Senhora Regina, compreendo sua preocupação com o bem-estar dos pais, mas preocupação não pode se transformar em imposição. Seus pais fizeram uma escolha consciente e fundamentada. A decisão foi mantida. Joaquim e Antônia continuariam sob a guarda de Rafael. Quando saíram do tribunal, Regina fez uma última tentativa de convencer os pais. Pai, mãe, vocês têm certeza disso? Eu posso oferecer muito mais conforto, segurança financeira. Regina, filha, conforto não é só dinheiro, disse Antônia com carinho. É se sentir amado, ser útil, ter propósito. Isso a gente tem aqui. E a segurança financeira, se vocês ficarem doentes? Aí a gente enfrenta junto como família, respondeu Rafael. Do jeito que tem que ser. Regina foi embora visivelmente contrariada, mas no final abraçou os pais e prometeu visitá-los regularmente. 3 meses depois, uma nova reviravolta mudou tudo novamente.
Rafael recebeu uma proposta de emprego numa empresa maior, com um salário bem melhor, mas em outra cidade. É uma oportunidade única, disse ele para os idosos, mas significaria sair de Sorocaba. E vocês iriam junto? Perguntou Antônia. Se vocês quisessem. Mas seria começar tudo de novo numa cidade estranha. Joaquim pensou por um momento. Rafael, você tem que pensar no futuro do Pedro. Essa oportunidade pode mudar a vida de vocês. Mas e vocês? A gente se adapta. Já nos adaptamos a coisa pior. A mudança para São José dos Campos foi menos traumática do que Rafael imaginou. A cidade era maior que Sorocaba, mas tinha um clima parecido. Eles conseguiram uma casa numa vizinhança tranquila, com um quintal grande onde Pedro podia brincar. A nova rotina se estabeleceu rapidamente. Rafael ganhava quase o dobro do que ganhava antes, o que permitiu oferecer mais conforto para todos. Contratou um plano de saúde familiar que incluía os idosos, o que trouxe mais tranquilidade para situações médicas. Antônia fez amizade com as vizinhas e logo estava integrada na comunidade local. Joaquim encontrou uma marcenaria no bairro, onde podia ir conversar e às vezes ajudar com pequenos serviços, se sentindo produtivo novamente. Mas a maior mudança veio quando Pedro começou a engatinhar e posteriormente a falar suas primeiras palavras. Suas primeiras palavras não foram papai, foram vovó e vovô, se referindo a Antônia e Joaquim. Não fiquei triste, disse Rafael naquela noite. Pelo contrário, fico feliz que ele tenha avós que o amam. Rafael, você tem certeza que não se incomoda com isso? Perguntou Antônia. Dona Antônia, Pedro ter avós que o amam é a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. Muitas crianças crescem sem ter essa referência. E você? Já pensou em constituir uma nova família? Se casar novamente? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Ele não havia pensado nisso desde a morte de Camila. Não sei, nunca parei para pensar. Você é novo, bonito, bom caráter. Qualquer mulher ficaria feliz em casar contigo. E vocês? Como se sentiriam se eu trouxesse uma mulher para casa? Se ela fosse boa pessoa e tratasse bem o Pedro, a gente ficaria feliz, respondeu Joaquim. Você merece ser feliz, Rafael. Alguns meses depois, Rafael conheceu Marina, uma enfermeira do hospital onde havia levado Joaquim para uma consulta de rotina. Ela foi simpática com todos, inclusive com os idosos, e demonstrou interesse genuíno pela história da família. Os primeiros encontros foram cautelosos. Rafael estava enferrujado no quesito relacionamentos, e Marina ficou intrigada com o arranjo familiar pouco convencional. Então você criou uma família com 2 idosos que encontrou abandonados? Ela perguntou durante o terceiro encontro. Mais ou menos. A gente se criou mutuamente. E como fica a questão da privacidade, intimidade? Rafael entendeu o que ela estava perguntando. A casa é grande, cada um tem seu espaço, e eles são muito respeitosos. Não é isso que me preocupa, é se eu vou conseguir me encaixar numa família já formada. Marina, eu não quero que você se encaixe em nada. Quero conhecer você, ver se a gente se dá bem. Se der certo, a gente vai criando nosso próprio espaço dentro da família. O relacionamento evoluiu lentamente, mas de forma consistente. Marina começou a frequentar a casa aos finais de semana. Depois, aos poucos, foi se integrando na rotina familiar. Antônia gostou imediatamente dela. Ela é boa moça, Rafael. Trata bem o Pedro, é respeitosa com a gente, tem profissão boa. E o que mais? Ela te faz sorrir. Fazia tempo que eu não via você sorrir daquele jeito. Joaquim também aprovou Marina, mas por motivos diferentes. Ela não tem pena da gente, observou ele. Muita gente fica com dó de velho. Trata como se fôssemos incapazes. A Marina trata a gente como pessoas normais. O relacionamento de Rafael e Marina se consolidou naturalmente. Ela não tentou mudar a dinâmica da família, apenas se inseriu nela. Começou dormindo na casa nos finais de semana, depois passou a ficar alguns dias durante a semana. Pedro a aceitou facilmente, talvez por já estar acostumado a ter múltiplas figuras de cuidado em sua vida. Para ele, Marina era apenas mais uma pessoa que o amava na sua família grande e feliz. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like
e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 anos depois da mudança para São José dos Campos, Rafael pediu Marina em casamento. A proposta foi feita em casa, com Pedro no colo e os idosos presentes, porque para ele família significava incluir todos em momentos importantes. Marina aceitou, mas com uma condição. Eu aceito, mas quero que seu Joaquim me entregue no altar. E quero que Dona Antônia seja minha madrinha. Foi a primeira vez que Rafael viu Joaquim chorar de emoção. Seria uma honra, minha filha. O casamento foi pequeno, numa igreja local, com a presença apenas das pessoas mais importantes. Regina veio de São Paulo com a família, finalmente compreendendo e aceitando a dinâmica familiar que havia se formado. Os outros filhos de Joaquim e Antônia também vieram, conhecer finalmente o homem que havia salvado seus pais e se tornado parte da família. Rafael, obrigada, disse Carmen, a filha que morava no Paraná. Quando soubemos do que o Marcelo havia feito, nós ficamos desesperados pensando no que fazer com os pais. Nunca imaginamos que a solução seria tão perfeita. Eles me salvaram tanto quanto eu salvei eles, respondeu Rafael. Depois do casamento, Marina se mudou oficialmente para a casa. A adaptação foi surpreendentemente tranquila, talvez porque todos já se considerassem família há muito tempo. A única mudança significativa foi que Marina assumiu gradualmente alguns dos cuidados médicos dos idosos por ter conhecimento profissional na área. Isso trouxe ainda mais segurança para situações de saúde. É bom ter uma enfermeira na família, brincava Joaquim. Agora a gente pode ficar velho sem medo. A vida seguiu tranquilamente por mais 2 anos. Pedro crescia feliz e saudável, cercado de amor e atenção. Marina e Rafael estavam construindo um casamento sólido, baseado em companheirismo e respeito mútuo. Joaquim e Antônia envelheciam com dignidade, se sentindo úteis e amados. Mas a vida, como sempre, reservava novas surpresas. A primeira veio quando Marina descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com festa por todos, especialmente por Antônia, que já estava animada com a perspectiva de ter outro bebê para cuidar. 2 netos, ela repetia, emocionada. Nunca pensei que ia ter 2 netos na minha idade. Pedro, agora com 4 anos, ficou empolgado com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Vovó Antônia, você vai cuidar do bebê também? Claro que sim, meu amor. Vou cuidar de vocês 2. A gravidez transcorreu tranquilamente, com Marina continuando a trabalhar até o 7º mês. Joaquim e Antônia se revezavam nos cuidados com Pedro e na manutenção da casa, permitindo que Marina descansasse adequadamente. Rafael estava nervoso com a proximidade do parto, lembrando da tragédia que havia acontecido com Camila. Mas Marina era uma profissional da saúde, conhecia todos os sinais de alerta e tinha acompanhamento médico rigoroso. Vai dar tudo certo, filho, tranquilizava Antônia. Desta vez você não está sozinho. A gente está aqui para ajudar com tudo. Sofia nasceu numa manhã de março, saudável e chorona. Rafael chorou de alívio e alegria ao ver a filha pela primeira vez, e Marina em perfeitas condições de saúde. Quando trouxeram Sofia para casa, Pedro ficou encantado com a irmãzinha. Joaquim e Antônia, então com 75 anos, se rejuvenesceram com a presença do novo bebê. Agora sim temos uma família completa, disse Marina, observando Pedro ensinar as primeiras cantigas para Sofia, enquanto Joaquim contava histórias e Antônia preparava papinha. Mas a alegria da família nova foi interrompida por uma notícia devastadora. Durante um exame de rotina, descobriram que Joaquim estava com problemas cardíacos sérios. O médico foi direto. Ele precisaria de uma cirurgia delicada, e mesmo assim, as chances de sucesso não eram garantidas. Doutor, qual é a real chance de dar certo? Perguntou Rafael. 60%. Mas sem a cirurgia, ele não passa de 6 meses. A família ficou em silêncio enquanto processava a informação. Joaquim, surpreendentemente, foi o primeiro a falar. 60% é melhor que 0. Vamos fazer a cirurgia. Pai, você tem certeza? Perguntou Antônia, segurando a mão dele. Antônia, mulher, a gente já viveu mais do que a maioria das pessoas. Se der certo, ótimo. Se não der, pelo menos tentamos.
E a gente está aqui para apoiar vocês em qualquer decisão, acrescentou Marina. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Durante os dias de espera, a casa ficou em suspense. Pedro, mesmo sendo criança, percebia que havia algo errado com o vovô Joaquim. Papai, o vovô vai ficar bom? Ele perguntou na noite antes da cirurgia. Rafael não sabia como responder a uma criança de 4 anos sobre a possibilidade de perda. O vovô vai para o hospital para tentar ficar melhor. Os médicos vão fazer de tudo para ajudar ele. E se ele não ficar bom? Se ele não ficar bom, a gente vai continuar amando ele e cuidando da vovó Antônia, como uma família. No dia da cirurgia, toda a família foi para o hospital. Marina conseguiu licença no trabalho, Rafael faltou ao emprego e até mesmo Regina veio de São Paulo para estar presente. Independente das nossas diferenças do passado, ele é meu pai, disse ela para Rafael. Obrigada por cuidar tão bem dele todos estes anos. A cirurgia durou 6 horas. Foram as 6 horas mais longas que Rafael já havia vivido. Antônia ficou em silêncio a maior parte do tempo, segurando Sofia no colo e orando baixinho. Pedro ficou impaciente e preocupado, não entendendo por que tinham que esperar tanto tempo no hospital. Vovó Antônia, por que o vovô está demorando tanto? Porque os médicos estão consertando o coração dele, meu amor. Tem que fazer com muito cuidado. Quando finalmente o médico saiu da cirurgia, todos se levantaram automaticamente. A cirurgia foi bem sucedida, disse ele, e toda a sala respirou aliviada. Mas ele vai precisar de cuidados intensivos por alguns dias, e depois um longo período de recuperação. Joaquim passou uma semana na UTI, durante a qual Antônia praticamente morou no hospital. Marina e Rafael se revezavam para ficar com ela e cuidar das crianças em casa. Quando ele finalmente acordou, suas primeiras palavras foram: "Cadê minha família?" "Estamos aqui, pai", disse Antônia, segurando sua mão. Pedro, Sofia, Rafael, Marina, estão todos bem? Todos bem, esperando você voltar para casa. A recuperação foi lenta. Joaquim voltou para casa depois de 2 semanas, mas precisava de cuidados constantes. Marina, com sua experiência em enfermagem, assumiu grande parte dos cuidados médicos. "Agora é a nossa vez de cuidar do Senhor", disse ela para Joaquim. "O Senhor cuidou da gente por anos, agora a gente retribui." Durante os meses de recuperação, a dinâmica da família mudou temporariamente. Joaquim, que sempre fora ativo e independente, teve que aceitar ser cuidado. Foi um período difícil para seu orgulho, mas esclarecedor sobre o amor que havia ao seu redor. "Rafael, eu nunca agradeci adequadamente o que você fez por nós", disse ele numa tarde, enquanto Rafael o ajudava com os exercícios de fisioterapia. "Seu Joaquim, não precisa agradecer. Família é isso." "É, mas eu quero que você saiba. Você me devolveu a dignidade quando eu achei que havia perdido tudo. Me deu uma razão para viver quando eu queria desistir. O Senhor também me deu uma razão para viver. Me ensinou que família é muito mais que sangue. E agora? Agora a gente continua sendo família, independente dos desafios que venham." Aos poucos, Joaquim foi recuperando as forças. Depois de 6 meses, já conseguia se movimentar sozinho e participar das atividades da casa, embora com menos energia do que antes. "Pelo menos agora eu sei que meu coração vai aguentar ver os netos crescerem", brincava ele. Foi nessa época que Rafael recebeu outra proposta de trabalho, desta vez para uma posição de gerente numa empresa multinacional, mas que exigiria algumas viagens internacionais. "É uma oportunidade incrível", disse Marina. "Mas como vai ficar a situação aqui? Se eu aceitar, vou ter que viajar pelo menos uma vez por mês, ficar fora uma semana cada vez." "E a gente?", perguntou Pedro, que agora com 5 anos já entendia melhor as conversas dos adultos. "Vocês vão ficar aqui com a mamã Marina e os vovós. Papai vai trabalhar longe às vezes, mas sempre vai voltar." Antônia, que estava ouvindo a conversa, se manifestou. "Rafael, filho, você não pode deixar passar uma oportunidade dessas por nossa causa." "Não é por causa de vocês. É que eu não quero ficar longe da família. Mas é pela família que você tem que aceitar. Pensa no futuro do Pedro e da Sofia. E se acontecer alguma coisa enquanto eu estiver viajando?"
Aí a Marina resolve, respondeu Joaquim. E se for alguma coisa que ela não conseguir resolver, ela te liga e você volta. É assim simples? É assim simples quando você tem uma família que funciona de verdade. Rafael aceitou a proposta. As primeiras viagens foram difíceis, principalmente pela ansiedade de estar longe. Mas gradualmente percebeu que a família funcionava bem mesmo na sua ausência. Marina assumiu naturalmente a liderança da casa durante suas viagens. Joaquim e Antônia, mesmo com limitações da idade, continuavam contribuindo com o que podiam. Pedro se mostrou mais responsável, ajudando a cuidar da Sofia. Como foi na minha ausência? Perguntou Rafael na volta da primeira viagem. Tranquilo, respondeu Marina. Claro que sentimos sua falta, mas a gente se virou bem. Pedro não deu trabalho? Pelo contrário, ele virou um pequeno protetor da Sofia e ajudou a vovó Antônia com tudo que ela precisava. E o seu Joaquim? Está cada dia melhor. Ontem mesmo ele subiu no telhado para verificar uma telha solta. Subiu no telhado? Eu briguei com ele, mas o danado disse que não ia ficar parado vendo a casa cair aos pedaços. Rafael riu. Era bom saber que Joaquim estava recuperando a personalidade de sempre. Nos meses seguintes, a rotina de viagem se estabeleceu naturalmente. Rafael viajava uma vez por mês, ficava fora entre 5 e 7 dias e voltava para casa ansiosos para reencontrar a família. As crianças se acostumaram com a dinâmica. Pedro criou o hábito de contar para o pai tudo o que havia acontecido durante sua ausência, como um pequeno relatório familiar. Papai, a Sofia já sabe falar água, e vovô Joaquim me ensinou a usar a chave de fenda, e vovó Antônia fez bolo de chocolate 3 vezes. 3 vezes? Por quê? Porque a Sofia chorava. Aí a vovó fazia bolo e ela parava de chorar. Sofia, agora com 1 ano e meio, havia se tornado o centro das atenções da casa. Joaquim e Antônia se revezavam nos cuidados com ela, e Pedro havia assumido o papel de irmão mais velho protetor. Ela é a princesinha da família, observou Marina. Todos fazem a vontade dela. Faz mal para a criança? Se preocupou Rafael. Não, ela está sendo amada, não mimada. É diferente. Uma noite, enquanto Rafael trabalhava no laptop, depois que todos haviam dormido, Antônia desceu para pegar um copo de água e se sentou para conversar com ele. Rafael, posso perguntar uma coisa? Claro, dona Antônia. Você é feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Claro que sou feliz. Por que pergunta isso? É que às vezes eu fico pensando... Você é tão novo. Podia ter uma vida mais simples, só você, a Marina e as crianças. Não precisava carregar 2 velhos junto. Rafael parou de digitar e olhou para ela. Dona Antônia, a senhora realmente acha que eu vejo vocês como peso? Não é isso. É sim. A senhora está pensando que vocês atrapalham minha vida. Não é que atrapalham, é que complica, né? Ter que se preocupar com mais 2 pessoas, gastos médicos, cuidados especiais. Rafael fechou o laptop e deu total atenção para a conversa. Dona Antônia, a senhora lembra como eu estava quando encontrei vocês naquela estrada? Lembro. Perdido, triste, cuidando do Pedro sozinho. Eu estava sobrevivendo, não vivendo. Não tinha propósito além de manter o Pedro vivo e saudável. Era uma vida vazia. E agora? Agora eu tenho uma família completa. Tenho pessoas que se importam comigo, que dividem as alegrias e as preocupações. Tenho avós para minhas filhos. Tenho a experiência de vocês para me orientar. Tenho propósito. Mas e se a gente ficar doente? Se der muito trabalho? Aí a gente cuida, ora. Do mesmo jeito que vocês cuidaram da gente quando precisamos. Antônia ficou em silêncio por um momento. Você não tem medo de ficar sozinho de novo? Tenho. Mas não posso viver com medo do futuro. Tenho que aproveitar o presente que a gente tem. E se um dia a gente precisar ir para o hospital, casa de repouso? Se chegasse a hora e fosse realmente necessário, a gente tomaria essa decisão juntos, em família. Mas enquanto vocês estiverem bem aqui, aqui vocês ficam. Antônia se levantou e beijou a testa de Rafael. Obrigada, meu filho. Por quê? Por me deixar ser avó dos seus filhos.
por me dar uma família na minha velhice, por provar que ainda existem pessoas boas no mundo. No mês seguinte, a família viveu uma experiência que testou novamente sua união. Pedro, agora com 6 anos, começou a fazer perguntas sobre sua história familiar. Papai, por que eu não tenho uma vovó de verdade? Como assim, Pedro? Você tem a vovó Antônia. Mas ela não é mãe da mamãe Camila, né? Rafael percebeu que era hora de ter uma conversa mais profunda sobre a estrutura da família deles. Pedro, vem cá, vamos conversar sobre nossa família. Eles se sentaram no sofá e Rafael explicou cuidadosamente como havia conhecido Joaquim e Antônia, como eles se tornaram família, como Marina se juntou a eles. Então, vovó Antônia e vovô Joaquim escolheram ser da nossa família? Perguntou Pedro. Isso mesmo, e a gente escolheu eles também. E isso é melhor que família de verdade? Pedro, família de verdade é exatamente isso. Pessoas que se escolhem, que se amam, que cuidam umas das outras. Não importa se nasceram na mesma barriga ou não. E a Sofia também escolheu a gente? Rafael riu. A Sofia ainda é muito pequena para escolher. Mas quando ela crescer, vai entender que tem uma família que a ama muito. Posso explicar para ela quando ela ficar maior? Claro que pode. Você é o irmão mais velho. É sua responsabilidade ensinar as coisas importantes para ela. Essa conversa marcou uma mudança na maturidade de Pedro. Ele passou a se sentir responsável não só por Sofia, mas por toda a família. Começou a ajudar mais nas tarefas de casa e a demonstrar carinho especial pelos avós. Vovô Joaquim, você vai ensinar a Sofia a fazer casinha de madeira como ensinou para mim? Claro, meu campeão. Quando ela ficar maior, eu ensino. E se você ficar muito velhinho e não conseguir, aí você ensina. Eu já te ensinei, né? É verdade. Eu vou ser o vovô dela quando você não puder mais. Joaquim ficou emocionado com a responsabilidade que Pedro estava assumindo tão naturalmente. A vida seguiu tranquilamente por mais 2 anos. Rafael prosperou no novo emprego, conseguindo economizar dinheiro suficiente para reformar a casa e torná-la mais acessível para os idosos, que agora tinham 77 anos. Marina parou de trabalhar fora para se dedicar integralmente à família, especialmente porque Sofia, agora com 3 anos, estava numa fase que exigia mais atenção. Pedro, aos 8 anos, era uma criança feliz e responsável, que entendia perfeitamente sua posição na família e ajudava com tudo que podia. Mas o período de tranquilidade foi interrompido quando Antônia começou a apresentar esquecimentos. No início, eram coisas pequenas, onde havia colocado os óculos, se havia tomado o remédio, o nome de algum vizinho. É normal da idade, disse Marina. Vamos acompanhando, mas não é motivo de alarme ainda. Rafael ficou preocupado, mas confiou na avaliação profissional da esposa. Contudo, os esquecimentos foram se tornando mais frequentes e mais significativos. Rafael, a Antônia esqueceu como fazer café hoje, relatou Joaquim numa manhã. Como assim esqueceu? Ficou parada na cozinha, olhando para o filtro, como se nunca tivesse visto aquilo na vida. Marina fez uma avaliação mais criteriosa e chegou à conclusão de que era necessário procurar um especialista. Pode ser só o estresse da idade, mas é melhor investigar, disse ela. O neurologista foi direto. Antônia estava nos estágios iniciais do mal de Alzheimer. A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Doutor, quanto tempo a gente tem? Perguntou Rafael. É impossível precisar. Pode evoluir lentamente por anos ou rapidamente em meses. Cada caso é único. E o que podemos fazer? Medicação para retardar a progressão, estímulos cognitivos, muito carinho e paciência. No caminho de volta para casa, Joaquim estava desolado. Ela vai se esquecer de tudo, Rafael. Dos netos, de mim, de vocês. Seu Joaquim, a gente não sabe como vai ser. O médico disse que cada caso é diferente. Mas ela vai precisar de cuidados especiais. Vocês vão ter que me colocar numa casa de repouso junto com ela. Quem disse que vamos colocar vocês numa casa de repouso? Rafael, vocês têm filhos pequenos, trabalho, vida. Não podem virar enfermeiros de velhos doentes. Rafael parou o carro e olhou para Joaquim. Seu Joaquim, quantas vezes vou ter que repetir isso? Vocês são nossa família. Família não abandona família. Mas, não tem mas.
A gente vai cuidar da dona Antônia aqui em casa, com todo o amor e carinho que ela merece. E se ela ficar agressiva, se não me reconhecer mais? Aí a gente enfrenta isso quando acontecer, juntos. Em casa, eles reuniram toda a família para explicar a situação. Pedro, agora com 8 anos, ficou assustado. Vovó Antônia vai esquecer de mim? Talvez sim, Pedro, respondeu Marina com honestidade. Mas isso não significa que ela vai deixar de te amar. O amor fica no coração, mesmo quando a memória não funciona direito. E eu, posso fazer alguma coisa para ajudar? Pode sim. Continuar sendo carinhoso, ter paciência quando ela se confundir, ajudar quando precisar. E a Sofia? A Sofia ainda é muito pequena para entender. Vamos explicar para ela conforme for necessário. Nos meses seguintes, a família se reorganizou para lidar com a nova realidade. Marina reduziu suas viagens de trabalho para ficar mais tempo em casa. Rafael pediu para trabalhar alguns dias da semana em home office. Pedro desenvolveu uma paciência incrível com a avó, sempre disposto a repetir informações quantas vezes fosse necessário. Vovó, eu sou o Pedro, seu netinho. Este é meu quarto, lembra? Pedro, claro, meu neto lindo. Desculpa, meu amor, às vezes eu fico confusa. Não tem problema, vovó. A gente se confunde mesmo às vezes. Joaquim foi quem mais sofreu com a situação. Ver a companheira de 50 anos perdendo gradualmente a memória foi um dos desafios mais difíceis que já enfrentou. Tem dias que ela não me reconhece, Rafael, confessou ele numa noite. Ontem ela me perguntou quem eu era. E o que você respondeu? Disse que eu era o marido dela, que a amava há 50 anos. E ela? Ficou confusa, disse que não lembrava de ter se casado. Depois de 1 hora, ela lembrou de novo, me abraçou e chorou pedindo desculpa. A progressão da doença foi mais rápida do que esperavam. Em 6 meses, Antônia já precisava de ajuda para atividades básicas como tomar banho e se vestir. Marina assumiu grande parte desses cuidados, mas toda a família participava da rotina. Pedro aprendeu a ter paciência quando a avó repetia a mesma pergunta várias vezes. Sofia, mesmo pequena, parecia entender que precisava ser mais calma perto da vovó. Mamãe, por que vovó chora às vezes? Perguntou Sofia. Porque ela fica confusa e tem medo de se perder, meu amor. E a gente pode ajudar? Podemos, sendo carinhosos, dando beijinho, cantando as músicas que ela gosta. A doença trouxe momentos muito difíceis, mas também revelou a força da união familiar. Em épocas de crise, todos se mobilizavam para dar suporte. Numa madrugada, Antônia acordou confusa e saiu de casa procurando pela própria mãe, que havia falecido há 20 anos. Rafael e Joaquim a encontraram 2 quadras adiante chorando na rua. Minha mãe sumiu, ela disse quando eles a abordaram. Vocês viram minha mãe? Rafael olhou para Joaquim, que estava desolado. Dona Antônia, sua mãe pediu para a gente levar você de volta para casa. Ela disse que ia te encontrar lá. Tem certeza? Tenho certeza. Vamos. E conseguiram convencê-la a voltar para casa sem traumas. Como você soube o que falar? Perguntou Joaquim. Não adianta tentar convencer ela da realidade quando ela está confusa. É melhor entrar no mundo dela e trazê-la de volta devagar. Esses episódios se tornaram mais frequentes, exigindo vigilância constante. A família instalou trancas especiais nas portas e um sistema de alarme para casos de emergência. Mas nem tudo eram dificuldades. Antônia ainda tinha momentos de lucidez em que reconhecia toda a família e demonstrava gratidão pelo cuidado. Rafael, meu filho, obrigada por não me abandonar, disse ela numa manhã clara. Jamais abandonaria a senhora, dona Antônia. Eu sei que dou trabalho, que às vezes não reconheço vocês, mas no fundo do coração eu sei que vocês me amam. E a gente sempre vai amar. Doença não muda isso. 1 ano depois do diagnóstico, Antônia precisou ser internada por causa de uma pneumonia. A família inteira se revezou no hospital, mantendo sempre alguém ao lado dela. Ela pode não voltar mais para casa, né? Disse Pedro para Rafael numa noite no hospital. É possível, Pedro. Às vezes as pessoas ficam muito doentes e não conseguem mais voltar. E se ela não voltar, vai ser minha culpa por não ter cuidado bem dela?
Rafael abraçou o filho com força. Pedro, escuta bem o que papai vai te falar. Se alguma coisa acontecer com a vovó, nunca vai ser culpa sua. Ou de ninguém da nossa família. Vocês cuidaram dela com muito amor. Mas eu poderia ter sido mais paciente. Filho, você foi o neto mais carinhoso que qualquer vovó poderia querer. A doença da vovó Antônia não é culpa de ninguém. É só uma coisa ruim que acontece às vezes. Antônia se recuperou da pneumonia e voltou para casa, mas mais debilitada. Agora precisava de cuidados praticamente constantes. Marina pediu licença do trabalho para se dedicar integralmente a ela. Rafael contratou uma cuidadora para ajudar durante o dia. A rotina da casa girou completamente em torno das necessidades de Antônia. Vocês têm certeza que querem continuar assim? Perguntou o Dr. Fernando durante uma visita. Existem instituições especializadas que podem oferecer cuidado adequado. Doutor, enquanto for possível cuidar dela em casa, vamos cuidar, respondeu Marina. É uma decisão muito nobre, mas muito desgastante também. A gente sabe, mas é nossa escolha. Joaquim, agora com 79 anos, também estava sofrendo com o desgaste da situação. Ver a esposa se deteriorando gradualmente estava afetando sua própria saúde. Rafael, eu não sei se vou aguentar muito mais tempo, confessou ele numa noite. O que quer dizer? Ver ela assim, perdida, sem me reconhecer, é como se eu estivesse perdendo ela um pouquinho a cada dia. Seu Joaquim, talvez fosse bom o senhor conversar com um psicólogo. Psicólogo? Alguém que entende do que o senhor está passando, que pode ajudar a lidar com essa situação. Você acha? Acho, e não tem nada de errado nisso. Cuidar de quem a gente ama quando eles estão doentes é uma das coisas mais difíceis da vida. Rafael arrumou um psicólogo especializado em famílias que lidam com demência. As sessões ajudaram Joaquim a entender que seus sentimentos de frustração e tristeza eram normais. O doutor me disse uma coisa interessante, comentou Joaquim após uma sessão. Disse que cuidar da Antônia é a última forma de demonstrar amor por ela. É verdade. E que mesmo quando ela não me reconhece mais, alguma parte dela ainda sente que está segura e amada. Isso me parece muito verdade. A família continuou cuidando de Antônia em casa por mais 1 ano e meio. Foram momentos de muito desgaste, mas também de muita união e amor. Pedro, agora com 10 anos, havia se tornado um pré-adolescente responsável que nunca reclamou das limitações que a doença da avó impunha à família. Sofia, aos 5 anos, aceitava naturalmente que a vovó precisava de cuidados especiais. Papai, a vovó me reconheceu hoje, contou Sofia numa tarde. Sério? Ela me chamou de netinha e me deu beijinho. Que bom, amor. Isso significa que no coração dela ela sempre se lembra de você. Mas chegou um dia em que Antônia não conseguiu mais reconhecer ninguém da família. Ela passava os dias confusa, às vezes agitada, outras vezes apática. Acho que chegou a hora, disse Marina para Rafael numa noite. Hora de quê? De colocar ela numa instituição especializada. A gente fez tudo o que podia, mas agora ela precisa de cuidados que não conseguimos oferecer aqui. Rafael sabia que Marina estava certa, mas a decisão era devastadora. Como vamos contar para o seu Joaquim? A gente conversa com ele. Explica que não é abandono, é cuidado. A conversa com Joaquim foi uma das mais difíceis que Rafael já havia tido. Seu Joaquim, a Marina acha que a dona Antônia precisa de cuidados mais especializados. Vocês querem me internar ela? Não é internação, é uma clínica especializada em demência. Um lugar onde ela vai ter médicos e enfermeiros 24 horas. E eu? O senhor fica aqui conosco, óbvio, e visita ela todos os dias. Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. Eu sempre prometi que ia cuidar dela até o final. E cuidou, seu Joaquim, mais do que qualquer marido cuidaria. Mas agora ela precisa de coisas que a gente não sabe fazer. Vocês acham mesmo que é o melhor? Achamos. E o senhor pode ir lá quantas vezes quiser. Pode até dormir lá, às vezes, se quiser. A mudança de Antônia para a clínica especializada foi traumática para toda a família. Mesmo sabendo que era a decisão certa, todos se sentiram como se estivessem abandonando ela. Pedro chorou no dia que levaram a avó.
Ela vai sentir nossa falta? Não sabemos, Pedro, respondeu Marina, honestamente. Mas a gente vai sentir falta dela, e por isso vamos visitá-la sempre. Joaquim visitava Antônia todos os dias. Mesmo quando ela não o reconhecia, ele ficava ao lado dela, conversando, lendo jornal, cantando músicas que ela gostava. Como ela está hoje? Perguntava Rafael quando Joaquim voltava das visitas. Igual, perdida, mas pelo menos não parece estar sofrendo. E o senhor? Como está se sentindo? Vazio, como se uma parte de mim tivesse ido embora com ela. A família se adaptou à nova rotina. As visitas à clínica se tornaram um programa familiar de finais de semana. Pedro e Sofia levavam desenhos para mostrar para a avó, mesmo sabendo que ela não compreendiam mais. 6 meses depois, numa madrugada de inverno, Rafael recebeu uma ligação da clínica. Antônia havia falecido dormindo sem sofrimento. Quando ele deu a notícia para a família, Joaquim desabou. Mesmo sabendo que esse momento chegaria, a realidade da perda foi devastadora. Ela se foi, Rafael. Minha companheira de 50 anos se foi. Sinto muito, seu Joaquim. Como é que eu vou viver sem ela? A gente vai te ajudar, vovô, disse Pedro, abraçando o idoso. Você ainda tem a gente. O velório e enterro reuniram toda a família estendida. Regina e os outros filhos vieram prestar as últimas homenagens à mãe, mas foi Rafael quem fez o discurso principal. Antônia nos ensinou que família é construída com amor, não com sangue, que cuidar uns dos outros é o que dá sentido à vida, que mesmo nas dificuldades sempre há motivos para agradecer. Depois do enterro, Joaquim entrou numa depressão profunda, perdeu o apetite, não queria sair do quarto, não demonstrava interesse por nada. Estou preocupada com ele, disse Marina para Rafael. Ele pode estar com depressão clínica. O que podemos fazer? Levar num psiquiatra. Talvez precise de medicação além da terapia. O tratamento ajudou, mas Joaquim nunca mais foi o mesmo. A ausência de Antônia deixou um vazio que nada conseguia preencher completamente. Pedro, percebendo a tristeza do avô, fez um esforço especial para mantê-lo ativo. Vovô, você pode me ensinar a fazer aquela casinha de passarinho que você fez ano passado? Não sei se ainda consigo, meu neto. Claro que consegue. E assim você me ensina e depois eu ensino para Sofia. Aos poucos, através da insistência carinhosa dos netos, Joaquim foi retomando algumas atividades. Não com a mesma alegria de antes, mas pelo menos voltou a participar da vida familiar. Ele nunca vai superar completamente, observou Marina, mas pelo menos não está mais apenas sobrevivendo. 1 ano após a morte de Antônia, a família enfrentou outra decisão difícil. Joaquim, agora com 81 anos, começou a apresentar problemas de mobilidade e esquecimentos ocasionais. Não quero que vocês passem comigo pelo que passaram com a Antônia, disse ele para Rafael. Seu Joaquim, cada situação é diferente. Mas eu não quero virar um peso para a família. O senhor não é peso, é família. Eu estava pensando, talvez fosse hora de eu ir para uma casa de repouso também. Só se for isso que o senhor realmente quiser. Não por achar que é obrigação. Joaquim pensou por vários dias antes de tomar a decisão. Quero ficar aqui. Quero ver meus netos crescerem. Quero continuar fazendo parte desta família. Então fica. E a gente continua cuidando um do outro. Nos anos seguintes, a família se estabilizou numa nova dinâmica. Pedro se tornou adolescente. Sofia, uma criança inteligente e carinhosa. Joaquim, um idoso querido, mas que precisava de cuidados crescentes. Rafael prosperou profissionalmente e conseguiu uma estabilidade financeira que permitiu dar conforto para todos. Marina voltou a trabalhar meio período, agora que as crianças estavam maiores. Olhando para trás, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina para Rafael numa noite, enquanto observavam Pedro ajudando Sofia com o dever de casa e Joaquim contando histórias para ela. Do contrário, agradeço todos os dias por ter encontrado eles naquele ponto de ônibus. Mesmo com todas as dificuldades, especialmente por causa das dificuldades, elas nos mostraram do que somos capazes quando nos unimos.
E se você pudesse mudar alguma coisa? Rafael pensou por um momento. Gostaria que a dona Antônia tivesse vivido mais para ver a Sofia crescer. Gostaria que o Marcelo não tivesse traído os pais. Mas de resto, não mudaria nada. Nem mesmo ter conhecido outra pessoa que não trouxesse tantas responsabilidades. Marina, você acha que eu seria a pessoa que sou hoje se não tivesse passado por tudo isso? Provavelmente não. Então não. Eu gosto de quem me tornei. Gosto da nossa família. Gosto de saber que somos capazes de amar além do sangue. No ano em que Pedro completou 15 anos, a família recebeu uma surpresa. Marcelo, o filho que havia roubado os pais, foi libertado da prisão e apareceu na porta da casa. "Posso falar com meus pais?" perguntou ele quando Rafael atendeu. "Sua mãe faleceu há 3 anos. Seu pai está aqui, mas não sei se quer falar com você." Marcelo ficou visivelmente abalado com a notícia da morte da mãe. Ela sofreu muito? Teve demência. Passou os últimos anos da vida confusa, sem reconhecer ninguém. Por minha causa? A doença não foi por sua causa, mas o sofrimento que ela teve antes de adoecer foi. Joaquim, que havia escutado a conversa da sala, se aproximou devagar. "Olá, Marcelo. Pai, eu sinto muito. Por tudo." "Eu também sinto, filho." Eles ficaram alguns momentos se olhando, 2 gerações distanciadas por uma traição que mudou tudo. "Posso entrar?" pediu Marcelo. Rafael olhou para Joaquim, que acenou positivamente. Na sala, Marcelo contou sobre os anos na prisão, sobre como havia refletido sobre seus erros, sobre o arrependimento que carregava. "Pai, eu quero reparar o que fiz." "Como?" "Consegui trabalho numa metalúrgica em Campinas. Quero devolver todo o dinheiro que roubei." "Marcelo, eu não quero seu dinheiro." "Mas é seu por direito." "Meu filho, o dinheiro você roubou mesmo. Mas o que você me roubou de mais importante foi a confiança. E isso não se compra de volta." Marcelo baixou a cabeça. "Eu sei, mas quero tentar reconquistar sua confiança, se você me deixar." Joaquim olhou para Rafael, depois para Pedro e Sofia, que observavam a conversa da escada. "Você pode vir aqui aos finais de semana, mas vai demorar muito tempo até eu conseguir confiar em você de novo." "Eu entendo." E assim começou um longo processo de reaproximação entre pai e filho. Marcelo vinha todos os sábados, trazia parte do salário para Joaquim, que sempre recusava, e tentava se redimir pelos erros do passado. Pedro ficou fascinado em conhecer o tio que nunca havia visto. "Tio Marcelo, é verdade que você roubou meu avô?" "É verdade, Pedro. Fiz uma coisa muito errada." "Por quê?" "Porque eu estava com muitas dívidas e achei que era mais fácil pegar dinheiro dos meus pais do que trabalhar para conseguir." "E arrependeu?" "Muito. Foi a pior coisa que já fiz na vida." Sofia, mais nova, aceitou a presença do tio naturalmente, sem compreender completamente a complexidade da situação. Gradualmente, Marcelo foi se integrando às atividades familiares, ajudava com pequenos reparos na casa, levava Joaquim para consultas médicas, participava dos almoços de domingo. "Como você se sente com ele aqui?" perguntou Rafael para Joaquim. "Conflituado. Parte de mim ainda sente raiva pelo que ele fez. Outra parte fica feliz de ver que ele mudou." "E qual parte está ganhando?" "A parte pai está ganhando da parte vítima." 2 anos depois, Marcelo havia se tornado uma presença constante e positiva na família. Havia devolvido mais da metade do dinheiro roubado, mesmo Joaquim sempre tentando recusar, arrumado um namorado sério e demonstrado mudança genuína de caráter. "Rafael, posso pedir uma coisa?" disse Joaquim numa tarde. "Claro. Quando eu morrer, quero que você continue cuidando do Marcelo." "Como assim?" "Ele ainda está se recuperando do que fez. Ainda precisa de família. Não quero que ele fique sozinho de novo." "Seu Joaquim, o senhor não vai morrer tão cedo." "Vou sim. Estou com 83 anos. Já vivi mais do que merecia. E quando chegar a hora, quero saber que meus filhos vão estar bem cuidados." "Seus filhos?" "Pedro, Sofia, Marcelo. Vocês 3 são meus filhos." Rafael ficou emocionado com a declaração. "Claro que vou cuidar do Marcelo, como cuidaria de qualquer irmão." Joaquim sorriu satisfeito. "Obrigado. Agora posso morrer em paz." "Não fala assim."
Rafael, meu filho, não tem nada de triste nisso. Eu vivi bem mais do que imaginava quando vocês me encontraram naquela estrada. Tive a chance de ver meus netos crescerem, de me reconciliar com o Marcelo, de fazer parte de uma família linda. E vai continuar fazendo parte por muito tempo ainda. O tempo que Deus quiser. Mas quando chegar a hora, vá fim da história. Que história incrível, não é mesmo? Nos conte o que achou nos comentários. Você faria a mesma coisa que o Rafael? Acredita que família é mais que sangue? Compartilhe suas experiências conosco. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.